Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo 20. E assim que você encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, diga graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você que pode se colocar de pé, se coloque só mais um pouco para fazermos a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim no verso 20, Atos 20, verso 20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou ler mais uma vez o verso 20. Como nada útil, como nada que útil seja, olha só, nada mais importante do que isto, Paulo está dizendo, como nada que útil seja, isto daqui é útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ensinando e anunciando o quê? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Você quer que tudo a tua casa seja salvo? Quem quer que a bênção comece lá na tua casa, hein? Este culto aqui público, ele é importante, muito importante, Paulo está dizendo, mas também é importante a tua casa. A tua casa é extremamente importante para Deus. Tua casa é um segundo templo, é um segundo lugar onde Deus também quer morar. Ele quer que os teus filhos, tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, Ele quer que toda a tua casa também seja abençoada, como esta casa aqui é abençoada. E Paulo está dizendo, eu fiz isso, anunciei o Evangelho, tanto nas casas, quanto ao público. Eu vou ler o verso 20, e você repete comigo, vamos lá no bom som em alta voz. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer que Deus e o nosso Senhor Jesus habite na sua casa? Então você que crê isso, desocupe as tuas mãos agora e vamos dar então para a palavra de Deus a melhor e a maior salva de palmas, em nome de Jesus Cristo. Vai aplaudindo e dizendo glória, 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 glória ao nome do Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai dizendo glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora. Meu Deus, ninguém veio aqui ouvir o homem, mas vieram ouvir o teu Espírito. Então fale com cada vida e cada pessoa que está aqui nesta noite. Envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Pode sentar, por favor. Paulo disse que não existe nada mais útil, como nada que útil seja. Não tem nada mais útil e proveitoso do que isto: testificar publicamente e pelas casas a fé em Deus, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu me empenhei nisto. Minha gente, qual é o objetivo principal, a coluna
Você tem as costelas do corpo, mas o que dá sustentação ao corpo é a coluna. Se você tiver costela e não tiver coluna, tu não para em pé. Qual é a coluna vertebral que dá sustentação a todas as coisas? A salvação. Não há nada mais importante no reino de Deus além da salvação. O objetivo do reino de Deus é que os pecadores e as pecadoras venham ao quê? Ao arrependimento. Por que Jesus morreu? Qual o objetivo dele ter padecido tanto e sofrido tanto? Não foi para salvar a humanidade? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O principal de tudo, o mais importante, o mais útil e proveitoso de tudo para o reino de Deus é que as pessoas sejam salvas. Pastor, mas eu quero enriquecer, eu quero prosperar, isso é de Deus? Também é vontade de Deus que você venha ter uma vida plena aqui. Mas como eu já até ensinei aqui a você, que não adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua alma. O que adianta você ser bem conceituado, ser rico, próspero, ter casa boa, carro do ano, iate, avião, conhecer os países do mundo, ser uma pessoa viajada, e você não ser salvo, e nem a tua casa ser salva? E todo mundo para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, aonde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga, lugar de tormento, um lugar que uma gota de água faz a diferença, porque o rico no inferno, em pavor, em ranger de dente, em tormento profundo, ele vê Lázaro no seio de Abraão, e ele implora que seja permitido a Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pingar na boca dele. Você imagine o nível de sede que é no inferno, de tal maneira que uma gota de água, o dedo molhado na água e gotejar na boca do cidadão, para ele já é o suficiente, de tamanho tormento que é o inferno. E eu não estou aqui para colocar medo de você do inferno, não, eu quero te dizer que ele é real mesmo. O inferno existe, e muitas almas, muitas vidas estão indo para o inferno, porque não se arrependem. Hoje as pessoas estão tão consumistas, tão materialistas, que a igreja se tornou o foco não de salvação, mas de resolver o meu problema financeiro e material. A igreja resolve o problema financeiro e material das pessoas através da fidelidade a Deus acima de tudo. Mas a igreja não é um local que só resolve problema financeiro, profissional, de saúde. Deus faz isso? Faz, e muito mais do que isso. Além do que você pede, imagina, Ele faz. E Ele tem prazer de fazer, porque se um pai sendo mau sabe dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bem aos que lhe pedirem de dia e de noite. O vosso Pai Celestial quer que você viva bem aqui nessa terra, sim. Mas para você ter Deus como Pai, você primeiro tem que ser filho. E para ser filho tem que ser salvo, porque todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a pessoa, para ter os benefícios do reino, ela tem que ser filho, sendo salvo. Acima de tudo, ser salvo, buscar pela salvação.
Então, a coluna do reino de Deus, o objetivo de Cristo vir a esse planeta e morrer é um só. É um só. Salvar a humanidade pecadora, porque todos, desde a minha pessoa ao menor desta igreja, até as crianças, todos já nasceram condenados. Todos estão sob a condenação, cerrados debaixo da condenação. Todos estão condenados. Todos estão subjugados à condenação. Então o que Deus fez? Um plano de salvação para a humanidade, entregando o seu único filho para resgatar o pecador. E qual era a mensagem de João Batista? Era justamente esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Se não produzir frutos dignos, ele vai cortar e vai lançar no fogo que arde, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Então veja que a salvação é o princípio de tudo. A salvação, a pessoa tem que pensar na salvação dela e na salvação dos seus familiares. Não é só a salvação pessoal. Porque aquele que pensa só na sua salvação, negou a fé. E é pior do que o infiel. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Veja comigo isso, Paulo dizendo, deixa marcado aí. E vamos na carta dele ao seu discípulo Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha só, que a salvação, ela tem que alcançar não só um pecador, mas a família dele. Não é só você que tem que estar aqui sentado na igreja. Teu esposo, tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Essa salvação tem que alcançar você e alcançar também os que estão dentro da tua casa. Porque muitas vezes a pessoa diz: se eu vou para o céu, se meus familiares não querem ir, estou nem aí, mas eu vou. Então a pessoa busca só por ela, porque já estou salvo. É uma pessoa egoísta. Ela está dizendo: eu já estou salvo, se eles quiserem façam igual eu, vão para a igreja. Mas talvez eles não tenham a mesma fé que você, eles não creem como você crê. Então o que ocorre? A pessoa começa a se tornar um salvo egoísta. Um salvo egoísta vai ser salvo? Não. Eu já sou salvo, quero que meus filhos não querem ir para a igreja, é problema deles. Não tem nada a ver se eles não querem ir para a igreja. Eu vou para a igreja, mas se meu esposo quiser ficar na vida dissoluta, minha esposa quiser ficar numa vida dissoluta, se minha esposa não quer nada com Deus, eu não estou nem aí. Salvação individual. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5, e vamos ver se ela é individual. Se você não pode acabar perdendo a tua salvação se você for egoísta e negligente com a tua família. Olha só, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mas se alguém não cuida dos seus, está falando de família, hein? Dos seus, pai, mãe, filhos. Principalmente, olha só, ele dá importância, dá ênfase, principalmente dos da sua, o quê? Família. Vírgula. Negou o quê, minha gente? A fé. Eu te pergunto, nós somos salvos mediante o quê? A fé. Sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Se a pessoa não cuida dos seus, diz, problema, se ele quiser ir para o inferno é azar o dele. Quantas pessoas que você já ouviu falar isso, hein? É assim ou não é? Importante que eu estou salvo. E não vou te negar não, eu tinha essa ideia, tola também. Se meu pai não quer buscar a Deus, minha mãe não quer, meu pai quer ficar em boteco, problema deles, se eles quiserem ir para o inferno, que vão. Mas eu estou salvo, até que Deus me repreendeu. Porque ele disse, eu não morri só por você, eu morri para salvar você e também os da tua casa.
Eu fiquei envergonhado quando eu tive a revelação de Deus. Me sentir um lixo. Falei, nossa, como eu era egoísta. Nossa, Senhor, me perdoe. Porque eu achava que, sou pastor, estou na igreja. Eles deveriam vir porque eles têm que ver, eles não veem a obra de Deus na minha vida. Eles tinham que se converter, mas eles não querem. Então, se eles não querem, problema deles. Filhos do demônio, praguejava, usados do diabo. Se é usado pelo capeta, aí começa a praguejar o filho, começa a praguejar a filha. Você é um endemoniado porque eu vou para a igreja. Quer dizer, quem é o mais endemoniado? O que não conhece a Deus ou o que conhece a Deus e está dizendo que a pessoa é endemoniada? Quem está sendo instrumento de Satanás para destruir aquela alma? Porque não está cuidando dos seus. Não está cuidando dos da sua família. Eu te pergunto, você cuida da tua família xingando? Praguejando? Amaldiçoando? Ninguém que ama a sua família e tem fé em Deus quer ver o mal dos seus familiares, minha gente. Ninguém que ama a Deus e é salvo quer ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos perdidos. Pelo contrário, a sua alma dói. Sua alma chora. Porque ele está vendo que ele está indo para um gozo eterno, enquanto a sua família está indo para o inferno. Seu filho está indo para o inferno, a sua filha está indo para a perdição, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, tua mãe. Você olha e diz, meu Deus, eu sou um homem de fé, eu não posso negar minha fé, então eu tenho que cuidar dos da minha família. Eles não podem se perder, sendo eu um salvo. Eles não podem ir para o caminho torto, porque o Senhor me salvou. Eu conheço o caminho da salvação. Deus, o Senhor tem que usar a minha vida, porque eu não quero ser como o infiel, que negou a fé. Ou seja, quem não cuida dos seus, eu marco este versículo, minha gente, grife ele. Olha só, negou a fé, e é pior, minha gente, pior, diga comigo, pior do que o infiel. Porque o infiel, mesmo não conhecendo a Deus, ele luta pela sua família. Sim ou não? Quantas mulheres e quantos maridos que não são fiel a Deus, que não vêm para a igreja, mas luta pelo casamento, luta pelo filho. Sim ou não? Quantas mães de drogados aí que não vêm para a igreja, mas está lá lutando pelo filho, na Cracolândia, na boca de fumo, está lutando pelo filho, está lutando pela filha que sai na sexta e só volta no domingo, vai nas boates, vai nos becos, atrás da filha. Onde está minha filha? E ela nem vem à igreja. E aí o fiel que está aqui na igreja, que deveria honrar a fé e dizer, eu não vou abrir mão da minha filha, eu não vou abrir mão do meu filho, eu não vou abrir mão da minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Todos que estão na minha casa vão entrar no plano da salvação também. Você não pode desistir. Cuidado com os conselhos que você ouve por aí. Desista da tua família, não tem jeito. Não desista não. Não desista do teu pai, não desista da tua mãe, porque eles não conhecem. Se você fizer isso, você negou a fé. Você não é uma pessoa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é recompensador daquele que o busca. Olha só, então você não pode negligenciar tua casa. Tua casa é extremamente importante para Deus. Tua casa é preciosíssima para o Senhor, minha gente. Não abra mão dos teus filhos, não. Eu tenho exemplo na minha casa, minha gente. Meu pai, vou te dar esse pequeno testemunho, e minha mãe são casados há 30, vou fazer 34, minha irmã mais velha 35, há 36 anos. Meu pai é casado com minha mãe. Minha gente, eles viviam quebrando o pau, de pancada mesmo. Final de semana, como eu já te disse aqui, o criado mudo não era mudo, ele falava.
Porque meu pai chegava em casa com as 2 caixas de cachaça na cabeça, de cerveja. Minha mãe em casa também era alcoólatra, tomava 51, velho barreiro, tomava aqueles carotinhos de cachaça. Quantas vezes eu verti na pia o litro de 51, enchia de água e colocava debaixo da pia, não que ela ia beber água. Aí o pau quebrava, ela corria atrás de mim para me bater e eu para a rua. Ela ficava revoltada. Carteiras de cigarro, 2 por dia. Fumava igual uma chaminé, pesava 40 quilos, magra, olho fundo. Meu pai não era cristão, e nem ela. Mas a família de meus pais aconselhava meu pai deixar minha mãe. Deixa esses meninos, deixa aí. Esse Sirlei vai ser um marginal. As filhas de Josenaldo vai ser tudo mãe solteira. Vai ter filhos e os maridos vão deixar e vai ficar aí para ele cuidar. Josenaldo, abandone. Da parte da minha mãe, também dizia: deixe Josenaldo, só quer ficar em bar, gasta R$800 de boteco por mês. Meu pai gastava R$800 de boteco. Você tem ideia? Meu pai me levou. Eu entrei num bingo proibido para de menores. Meu pai que me levou. E ganhei R$200 na época jogando na maquininha. Olha onde meu pai estava me levando. Misericórdia. Você está entendendo? Eles não eram cristãos, eu também ainda não era. Mas a família de meu pai e da minha mãe, os da minha mãe dizia: deixa Josenaldo, esse pé pesado, nunca te deu uma roupa íntima. E de fato, meu pai nunca presenteou minha mãe. Eu via. Quantas vezes eu pegava minha mãe chorando de apanhar, ou separar brigas, a família dizendo separa, amigos dizendo separa, mas não. E eu ouvi algo do meu pai uma vez, isso ficou marcado dentro de mim. Se eu não me engano, eu tinha em torno de uns 11 anos de idade, o tamanho do Natan. Ele tinha quebrado o pau com a minha mãe no sábado. Minha mãe arranhou ele todinho. Aquele dia ele perdeu porque estava mais bêbado do que minha mãe, apanhou mais. E no domingo de manhã ele me chamou para ir correr com ele. Aliviador da pancada. E ele me disse algo que marcou minha vida. Ali ele formou um caráter em mim que eu carrego até hoje. O princípio de família, que não se desiste de família nunca. Ali ele construiu um caráter em mim, não sendo fiel, mas sendo infiel. Ele disse o seguinte: não deixo a tua mãe e nem deixo vocês. Ela pode ser o que for, vocês podem ser o que for, mas é minha família. E isso marcou dentro de mim. Eu falei: nossa, só meu pai para aguentar também minha mãe fedendo cigarro, minha gente. Dormir com uma mulher que fede cigarro. Oh, Jesus. Eu vomitava toda noite, se fosse eu. Tenho nojo de cigarro desde cedo. Nunca fumei na vida, nunca. Até da carteira de cigarro eu tenho nojo de pegar. Sinto nojo. Porque minha mãe fumava demais. E nenhum dos nossos irmãos fuma e bebe também. Nenhum de nós 4, de nós 5 bebe e nem fuma. Mas minha mãe fedia, minha gente. O cabelo da minha mãe fedia o cigarro. Falei: meu Deus, como é que meu pai aguenta uma mulher com cheiro de cigarro e de bebida? E como minha mãe aguenta meu pai fedendo a boteco, vomitando de noite, no pé da cama? Falei: como que aguenta? E a família: separa, deixa, abandona esses meninos, Sirlei vai ser um marginal, só vive no meio da molecada na rua jogando bola, isso vai ser, com licença da palavra, isso vai ser um vagabundo. Porque minha vida era jogar bola mesmo, nem gostava de estudar. Então, a fama que eu tinha é que eu seria o vagabundo da família e o marginal. Ia para as grades. Talvez poderia até sim, se eu não encontrasse Jesus pelo caminho. Mas meu pai não desistiu da família, mesmo sendo infiel. Ou seja, resumindo, hoje minha mãe não bebe, não fuma, meu pai não bebe, não fuma, se batizou, está na igreja. Nenhuma das minhas irmãs tem filho fora de casamento, tem casamentos sólidos.
Um é casado com um policial federal e advogado, a outra é casado com um contador. Eu casei, me tornei pastor, meu irmão com 20 anos tem uma vida estabilizada, a minha outra irmã mais nova queria se desentranhar pelo mundo, as pessoas dizendo, deixa a Bia de lado, deixa, vai se perder mesmo. Nós não abrimos mão da de menor, ficamos juntos, aconselhamos, insistimos, hoje está trabalhando, está dentro de casa. Então escute, minha gente, você não deve deixar a tua casa, você não deve deixar de perseverar pela tua família. Pastor, a minha família não é ideal, a minha família não é perfeita, e não existe família perfeita, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, mas existe um Deus no céu que é perfeito para restaurar toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. É só você não desistir deles, você não pode abandoná-los. Hoje a minha casa, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque nós não desistimos da nossa casa, mesmo sendo a pior da família. As irmãs do meu pai são divorciadas, as irmãs da minha mãe são tudo divorciadas também. E tinha tudo para meu pai e a minha mãe se divorciarem e não viverem mais juntos, mas estão juntos há 36 anos e não abriram mão da família. Hoje vivem em amor, parece que eles casaram de novo. Hoje meu pai está presente, compra perfume. Falei, quando o senhor tinha muito mais condição, né? De vez em quando eu pego no pé dele. Mas não desistiu da família. A casa é importante, é o que Paulo disse, como nada útil seja, deixei de vos anunciar publicamente. É bom você estar aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus. É público, você vem, é aberto ao público. Eu estou anunciando publicamente, mas não é só publicamente, também esta salvação que você ouve aqui, esta bênção que você ouve aqui, também vai se estender para a tua casa em nome de Jesus Cristo. Ela tem que entrar dentro da tua casa, por quê? Lembra na hora que eu estava ministrando acerca da oferta? Onde que foi feita a primeira oferta? Na casa, mas a primeira adoração que Deus recebeu em um corpo humano, ele estava aqui em corpo humano, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e habitando no meio dos homens, foi obediente até a morte de cruz. Mas quando ele nasceu, o primeiro culto, a primeira reunião foi aonde? Dentro de uma casa. A última oferta que ele recebeu foi aonde? Dentro de uma casa. Após ressuscitar, ele entrou aonde? E quantos que servem a Jesus Cristo estão negligenciando a casa? Negligenciando a família, deixando, eu já estou salvo. Isso é egoísmo. Você dizer, eu vou para a igreja, eu vou para o culto público, mas eu vou lá buscar pela salvação da minha casa. Por que você está indo para a igreja? Porque eu quero ver você abençoado. Por que você está indo de novo para a igreja? Porque eu vou lá te abençoar de novo. Mais uma vez você está indo para a igreja? Sim, porque eu estou indo lá, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus. E vai chegar uma hora que esta pessoa que está hoje do teu lado, na tua casa, na tua família, ela vai ser abençoada e abençoado como você, e ela vai estar junto com você, lutando com você pela família também, lutando pela tua casa. É vontade de Deus entrar dentro das casas, minha gente. É vontade de Deus. As casas não podem ser negligenciadas. Diga, as casas não podem ser negligenciadas. Tem que dar atenção, como Paulo disse. Como mais nada útil seja, deixei de vos anunciar publicamente também aonde? Nas casas. Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, Pedro teve o primeiro encontro dele aonde? Na igreja de Cafarnaum, não foi? Evangelho de Marcos e de Mateus diz que Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga de Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Dá uma olhada lá. Veja como Jesus quer entrar na casa da pessoa.
Olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 1. E assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Verso 21, entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus vai ensinar publicamente, lá na sinagoga de Cafarnaum. E quando ele entra na sinagoga e começa a ensinar, manifesta um demônio na igreja. Um homem que estava endemoniado ali há muito tempo. E aquele demônio reconhece quem é Jesus. E diz: bem sei quem tu és, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Vieste nos destruir antes do tempo? Jesus disse: cala-te e sai dele. E diz que todos na sinagoga ficaram o quê? Maravilhados. Que doutrina é essa? Que é isso? E quem é que estava dentro da sinagoga naquele sábado? Pedro, André, Tiago e João. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João também. Mas ambos eram sócios na área da pesca. Eles tinham uma sociedade na pescaria. Eles tinham uma microempresa e trabalhavam juntos na pesca. Quando Pedro vê aquela cena do endemoniado sendo liberto, e Jesus expulsando o demônio com muita autoridade, Pedro falou: nossa, minha sogra, ó, o que ele pensou? Se muitos hoje fossem, quero que aquela véia morra. Quero diabo de sogra viva? Vim para o culto, vou orar para ela morrer. Porque ela veio para casa passar uns dias e não foi mais embora. Essa sogra veio me perturbar aqui em Cafarnaum. Quero que essa sogra morra. Não, mas olha, Pedro, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, da sua casa, negou a fé. Pedro é um homem que tem fé. Ele viu Jesus expulsar o demônio, viu o ensino de Jesus, gerou fé nele, e ele disse: eu preciso que ele entre na minha casa. E rogaram a Jesus, pediram a Jesus para que Jesus entrasse na casa de quem? De Pedro. O senhor tem que entrar na minha casa, porque a minha sogra está doente, ela não pôde vir ao culto. Ela está lá, não pode levantar da cama, ela está com enfermidade, ela está com febre. E a febre não é a doença, a febre é o sintoma de que a pessoa está doente, que ela tem alguma doença que está causando-lhe um grande dano no corpo e que vai levar a óbito. Então o corpo reage com a febre. Então Pedro diz: o senhor precisa entrar na minha casa. Jesus já entrou na igreja de Pedro, sim ou não? Publicamente, já está na igreja de Pedro. Mas não é só na igreja que Pedro quer sentir a salvação e a bênção de Deus. Pedro quer que esta salvação e esta bênção vá para onde? Vá para dentro de casa. E Pedro não está vendo a sogra como um problema. Pedro está vendo a sogra como a oportunidade de Jesus Cristo fazer uma grande mudança na casa dele. Deixa eu te dizer, teu esposo, a tua esposa, teus filhos, os teus familiares, não é problema. Os teus familiares, o teu parente, os da tua casa, é aqueles que Deus quer usar para fazer uma grande obra em nome de Jesus Cristo. Não veja os da tua casa como problema, veja os da tua casa como aqueles a quem Deus irá fazer uma grande obra. Olha só, minha gente, Pedro disse: entra lá. E aí Jesus disse: com certeza eu estou querendo entrar na tua casa. Estou querendo entrar na tua casa mesmo, Pedro. Entrou, a sogra de Pedro lá jazendo. Quando a Bíblia diz jazendo, é que já está quase morrendo. Você usa esse termo de jazendo quando alguém já está morto. O termo é: está ali jazendo em febre, já está em fase terminal. Jesus chega e só toca, e diz que a febre a deixou imediatamente. E quando a febre deixou, a maravilha não está em a febre sair, está quando ela se levanta
e agora ela passa a servir a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai entrar na tua casa, vai tocar naqueles que estão lá, e eles que estão caídos vão se levantar e vão servir ao Senhor Jesus. Os da tua casa vão ficar de pé para ainda glorificar o nome do Senhor. Eles não estão mortos, eles não estão caídos, eles só precisam que a tua casa seja um lugar de bênção. Não abra exceção, abra espaço para Jesus entrar na tua casa. E esse ano nós estamos com trabalho. Nós vamos começar com trabalho nas casas, de grupos familiares. Você dá o nome qual você achar, célula, grupos. Nós vamos fazer um trabalho nas casas esse ano. Na sede, inclusive, já está em pleno funcionamento. É o MDA. Pastor, o que é o MDA? Meu discípulo amado, é um cuidando do outro. E esse cuidado vai começar aonde? Você cuidando dos da tua casa, cuidando dos seus. Os da tua casa serão discípulos de Jesus Cristo. Imagine todos os teus familiares do teu lado daqui, você discipulando eles, hein? Você dizendo, vocês são meus discípulos, eu vou levar vocês para a casa de Deus hoje. Vocês vão comigo? Eles dizendo, sim, vamos, claro. Porque eles estavam caídos, e quando você chamou Jesus para entrar na tua casa, ele entrou, e aí eles se firmaram e se tornaram de pé, e agora estão salvos em nome de Jesus Cristo. E quando você abre a casa sua para Jesus entrar, quando Jesus entra na tua casa, ele vai operar em todas as áreas da tua vida. A casa de Pedro agora se tornou praticamente um lugar de salvação. A casa de Pedro. Porque naquele dia, diz que após Jesus curar a sogra de Pedro, ela levantar e servir, diz que outros enfermos ali foram curados. Olha só, capítulo 1, versículo de número 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-se, a febre a deixou, e a servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta da casa do Pedro, minha gente. Já pensou as pessoas vendo os da tua casa sendo abençoados? As pessoas vão o quê? Começar a querer saber o que aconteceu na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos. O que aconteceu com a família desta mulher? Que está uma bênção agora. Olha a sogra dela, olha o sogro, olha o filho, olha a esposa. Essa esposa só ficava xingando, falando, olha que esposa abençoada, olha esse esposo que só vivia no boteco, mas agora ele não sai de dentro de casa, ele é atencioso com a esposa, com os filhos, ele é uma bênção. Olha o que aconteceu. As pessoas vão começar a se ajuntar na porta da tua casa para saber o que está acontecendo. Aí você vai dizer, pode entrar, porque a minha casa tem a salvação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na minha casa é lugar de bênção, na minha casa é um lugar de vitória, a minha casa tem vida e tem vida com abundância. A minha casa é lugar de bênção. A vida de Pedro vai mudar para sempre aquela semana. Resumindo, Pedro, no final da noite, tem que trabalhar, ele é pescador, tem que trabalhar de madrugada. Ele disse, mestre, eu vou ter que ir. Jesus disse, eu também vou ter que ir para o monte. Jesus sai dali, depois você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Jesus vai para o monte orar, Pedro, Tiago, João e André vão pescar, eles vão trabalhar a noite toda. A noite toda, não vai pegar absolutamente nada. E quando eles chegam de manhã e estão lavando as redes, Jesus desce do monte e vai na praia. Jesus pede para entrar num dos barcos e empurrar, e Jesus prega para a multidão que está ali. Pedro, Tiago, André e João não dão a mínima ao que Jesus está pregando. Não ouve, porque não tem relatos da pregação daquele dia. Eles estão lavando as redes enquanto Jesus está pregando. E decepcionado, trabalhou a noite toda, fracassou profissionalmente, não vai ter recurso financeiro. A semana começou e a semana começou muito mal. Mas Jesus já entrou na igreja de Pedro, Jesus já entrou na casa de Pedro, e por quando Jesus entra na casa de alguém, ele quer mudar a vida por completo da pessoa.
Pedro abriu as portas da casa dele para Jesus. Então Pedro não pode ficar no prejuízo. A casa de Pedro foi um lugar para ser motivo de salvação e bênção, não para a sogra somente, mas para outras pessoas. Outras pessoas foram abençoadas na casa de Pedro. E ele começou a semana mal. Começou ou não começou? Tem que pagar imposto, vai ter que pagar as contas, não tem dinheiro para pagar a conta. E agora? Os cobradores de impostos, eles estão ali não preocupados com o que Jesus está pregando, estão preocupados como vai pagar a dívida. Estão trabalhando ali, lavando as redes, Jesus pregando. Jesus termina de pregar. Aí Jesus chega para Pedro e diz: volta ao mar e lança o quê? A rede. Pedro olhou para Jesus e disse: olha, tendo nós trabalhado a noite toda, nada pescamos, apanhamos nada, Jesus. Não teve resultado nenhum. Pedro olhou para o mestre e disse: porém, sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu já vi o Senhor agindo na minha igreja. Agora o Senhor está agindo na minha casa. Mas eu quero também que o Senhor venha agir na minha vida profissional e financeira. E quem abre as portas da sua casa, a vida profissional e a vida financeira começa a andar. Quem abre as portas da sua casa para ser canal de bênção para a família primeiro é para a família. Você vê que Pedro primeiro, a bênção foi para quem? Para a sogra, família. Depois os vizinhos. Deus primeiro quer alcançar a tua família, depois também os vizinhos. Mas primeiro a tua família. Como Pedro trouxe a bênção para a família, para dentro da casa, agora a vida profissional dele e financeira vai mudar. Quando ele lança a rede, minha gente, ele pega tanto peixe, mas tanto peixe que as redes quase se rompem, e ele tem que chamar ajuda para poder puxar a rede. O barco já está indo a pique, é muito peixe, eles ficam abismados com aquilo. Quando Pedro chega na praia, ele diz: se ausenta de mim, se afasta, porque eu sou homem pecador. Jesus olhou para Pedro e disse: a partir de hoje, Pedro, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu não vai ganhar mais peixe. A partir de hoje você não vai pescar mais peixe, mas a partir de hoje você vai levar a salvação a todos nessa terra. Você vai ser canal de bênção para outras pessoas. Você que é bênção para a tua família, você que é bênção para esta igreja, você vai levar esta bênção para todas as pessoas à tua volta, em nome de Jesus Cristo. Pessoas serão abençoadas através da tua vida. Você vai ser canal de bênção para muita gente. Foi o que aconteceu com Pedro. Encerrando, e já oro por você e vamos dar a bênção final. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, Jesus repreende uma igreja. A igreja é de Laodiceia, é uma igreja rica, próspera, tem tudo, não tem falta de nada. Mas Jesus disse: mas vocês são os pobres, miseráveis, cegos, desgraçados e nu. Aconselho que compre de mim ouro, vestes, colírio e etc. E aí Jesus disse assim, no capítulo 3, no versículo 19. Dá uma olhada. Olha o que Jesus disse para essa igreja. Era uma igreja extremamente abençoada, rica, próspera. Uma igreja que não tinha falta de nada, estava enriquecendo, estava prosperando. Mas olha só o que está escrito aqui, minha gente, no capítulo 3, versículo 19. Jesus disse assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Ele está dizendo: eu amo vocês, a igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ué, mas era uma igreja próspera, não tinha falta de nada, precisava se arrepender do quê? Não era uma igreja que estava enriquecendo? Mas era uma igreja o quê? Morna. Porque não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Por que era uma igreja morna? Você nunca se fez essa pergunta? Por que Laodiceia era uma igreja morna, mesmo próspera, rica, não tendo falta de nada, Deus abençoando a vida material da igreja? Publicamente eles eram o quê? Prósperos, sim ou não? Quem olhasse para eles ia dizer: Deus está nessa igreja, está ou não está? Mas olha a visão de Jesus: eu vou vomitar vocês, porque vocês são mornos. Mas por que são mornos? Porque Jesus disse algo no versículo 20 que ninguém repara. Ele não fala que está fora da igreja, ele está dentro daquela igreja.
Publicamente ele está, mas ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa. Ou seja, Jesus estava na igreja, congregando com eles, mas não estavam na casa deles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque Jesus quer entrar na casa da pessoa para salvar a família das pessoas. Essa era uma igreja egoísta. Rico sou, enriquecendo estou. Pensa só neles. Uma pessoa morna diante de Deus é uma pessoa que não está nem aí para a família, para a sua casa. Você lembra quando ele disse a Zaqueu: desce da árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa, entrar na tua casa? E aí Zaqueu abriu as portas da casa, Jesus entrou. Quando Jesus estava ceando à mesa, Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque esse é um filho de Abraão. A igreja de Laodiceia era morna, porque eles estavam publicamente congregando-nos, como nós aqui, mas estava negligenciando abrir as portas da casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. E aí ele disse: se eu entrar na tua casa e se assentar na tua mesa e haver salvação, aquele ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está te dizendo: eu quero entrar na tua casa e salvar toda a tua família, para você dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele vai entrar na tua casa. Abre as tuas portas e ele entrará, minha gente. Se coloque de pé, por gentileza.